Deus é pai. Vamos entender? O vídeo vai ficar longo, mas é que eu não consigo passar por cima de coisas que são tão importantes. Vamos entender. Tu que é pai, tu que é pai, tu tem direito sobre os teus filhos. Sim ou não? Tu não tem o direito dos teus filhos? Tu não tem regras na tua casa como pai? Vamos entender o seguinte. Tu é pai, tu é mãe e tu tem regras na tua casa. Os teus filhos estão lá, eles estão debaixo das tuas regras, das tuas leis. Enquanto eles forem de menores, estiverem embaixo do teu teto, sendo sustentado por ti, tu tem regras, tu tem leis na tua casa e tu tem o direito. Por quê? Porque tu quer o bem dos teus filhos. Tal hora em casa. Não faça isso. Não faça aquilo. Tu não tem o direito de fazer isso? Tu tem. Tu é pai e tu quer o bem dos teus filhos. Então, são ou não são boas as regras que tu impõe para os teus filhos? Claro que sim, embora os filhos muitas vezes não queiram aceitar essas regras. Por quê? Porque a rebeldia já está dentro da gente, né, gente? Então, mas as regras, as tuas leis são boas, porque tu quer o bem para os teus filhos. Isso não significa que eles vão gostar dessas leis. Isso não significa que eles vão cumprir essas leis. Então Deus, como também é pai, também teve o direito de criar as suas próprias leis, regras básicas. Como um pai que tem o direito de colocar regras dentro da sua própria casa, para o bem dos seus filhos, para uma boa convivência. Deus é pai, ele tem o direito, então por isso que ele criou a lei. E a lei vinda do próprio Deus, vocês acham que é ruim? Claro que não, a lei é perfeita, a lei é boa. Mas onde que está o problema da lei? Aonde que está o problema da lei? Na gente, porque nós não somos bons, nós somos estragados de natureza. Nós não valemos nada, já nascemos em pecados, já nascemos mortos espiritualmente, perdidos em delitos e pecados, em rebelião contra Deus, em rebelião contra a lei de Deus. Então, por isso, a lei acaba não tendo valor nenhum sobre a nossa vida. E vocês acham que Deus não sabia disso? O fato de Deus criar uma lei e nos dar uma ordem, cumpram essa lei, não significa que nós tenhamos a capacidade de cumprir essa lei. E Deus sabia disso. E aí é que está a revelação das Escrituras. Ele sabia que nós não teríamos condições, capacidade de cumprir essa lei. Por isso Cristo teve que descer da glória dele no céu para viver e cumprir essa lei no meu e no teu lugar. Gente, isso está escrito em português na Bíblia de vocês, em espanhol, italiano e inglês, no idioma que vocês falem. Isso é o que está escrito na Bíblia de vocês. Se as pessoas mal intencionadas ensinam ao contrário disso para vocês, não se preocupe com elas. Elas estão nas melhores mãos. Agora te preocupe em aprender certo, pelo amor de Deus. Te preocupa em te dedicar a meditar nas Escrituras para aprender certo daqui para frente. Deus sabia que a lei, embora a lei fosse boa, e ele, como direito de pai que ele é e de senhor que ele é, ele tinha o direito de nos dar leis, regras para cumprir, mas isso não significa que nós éramos capazes de cumprir. E por que não somos capazes de cumprir a lei de Deus, que é boa e perfeita? Porque o quê? O que é que a gente está estudando lá? No estudo do Novo Nascimento, vocês que ainda não ouviram, vai lá na playlist do Novo Nascimento para entender. Não temos a capacidade de cumprir a lei porque estamos mortos espiritualmente, somos inimigos de Deus, estamos em rebelião contra a lei de Deus. Por isso que a lei não protege. Se te disseram que a lei te protege, isso não é verdade. O único que te protege é Cristo. Quando tu confia na fidelidade dele sobre a lei. Porque ele sim foi um filho obediente. Ele sim foi um filho obediente que cumpriu a lei ao pé da letra, desde o dia que nasceu até o dia que ele morreu e foi crucificado e ressuscitou. Então é por isso que a gente vive por fé em Cristo, confiando na obediência dele, não na nossa.
Então, meus amores, eu repito, a gente vai estudar muito sobre a lei daqui pra frente. Muito, 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 e vocês vão entender. Mas isso aqui eu acredito que já é o suficiente para vocês começar a se questionar sobre aquilo que vocês sempre aprenderam com relação à lei, principalmente sobre a letra que mata, que agora vocês já sabem que a letra que mata não é estudar as escrituras, não é a Bíblia que vai te matar, porque tu conhece as escrituras, mas o que te matava era a lei que eu e tu não podíamos cumprir, e que vai te matar e vai te matar em teus delitos e pecados se tu não viver pela fé no sacrifício de Cristo, que é um novo pacto, o pacto de graça, a nova aliança. Vocês estão começando a entender? A lei pode sim te matar ainda. A lei pode sim te matar ainda. A letra pode sim te matar ainda. A letra que é a lei. Se tu não crê que Cristo morreu no teu lugar, foi obediente a essa lei no teu lugar e morreu para te perdoar dos teus pecados. Se tu não crê nisso, essa lei vai te matar. Essa letra vai te matar. E eu não tenho medo de falar isso para vocês. Gostem vocês ou não, creiam vocês ou não, essa é a verdade. E com muita alegria, e com muito amor, e com muita... Eu não sei nem que palavra usar. Eu ensino isso para vocês. Porque eu preciso ensinar isso para vocês, porque o nosso tempo está curto. E existe a grande necessidade das pessoas saírem da cegueira espiritual, saírem do engano, para poderem nascer de novo e serem salvas. Então, meus amores, para a gente terminar o estudo de hoje, porque a gente vai ter muito mais detalhes sobre a lei, sobre a justiça, sobre fazer boas obras. A gente vai estudar muito com detalhes isso para frente, mas o objetivo hoje era textos em seus contextos, e eu quis mostrar para vocês, dentro da Bíblia, que esse texto tão conhecido e tão mal interpretado, de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, foi tirado do contexto dele para levar as pessoas a acreditarem que não precisam meditar nas Escrituras. Que só o aprendendo o suficiente para ela viver uma vida de obediência, fazendo aquilo que as pessoas mandam ela fazer, basta. Quiseram convencer a gente de que a letra, que conhecer a Bíblia, conhecer mais de Cristo, conhecer mais de Deus, conhecer mais do Evangelho nos mataria. E não é verdade. Cristo um dia disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Como que eu vou conhecer a Deus? Como que eu vou conhecer a Cristo, que é a vida eterna, se não for aqui, nas Sagradas Escrituras? Mas convenceram a gente que a letra matava. Letra essa que agora a gente já sabe que não se trata de conhecer as Escrituras, mas sim a lei de Moisés que matava aqueles que não a cumprissem. E isso está escrito na tua Bíblia. Leia, medite. Não saia por aí falando bobagem, não saia por aí criticando. Vai meditar na Bíblia, aprende por si só. Para de ser enganado. Aprenda a conhecer a Deus, aprenda a conhecer a Cristo, essa verdade que liberta, para que tu tenha paz, para que tu viva por amor e por gratidão a esse Deus, a esse Senhor, a este Pai, e não por medo do inferno, e não por medo de desagradar homens, não por medo de consequência de pecado. Aprenda a meditar nas Sagradas Escrituras. Não caia no erro de se aproveitar desse texto bíblico tão mal interpretado para se acomodar na tua mentezinha medíocre, de um conhecimento medíocre das Sagradas Escrituras, pensando que já é o suficiente, que o que importa é praticar aquilo que tu já sabe. É claro que importa que pratiquemos aquilo que sabemos, mas só podemos praticar aquilo que realmente sabemos. Só podemos obedecer a Deus se realmente conhecermos a este Deus. Vocês conseguem entender isso? Não podemos falar, ensinar sobre alguém que não sabemos, sobre alguém que não conhecemos. Não podemos praticar
praticar as nossas obras de fé se não conhecermos o verdadeiro evangelho, se não conhecermos essas obras, como Deus vê essas obras. Vocês estão conseguindo entender, meus amores? Então, eu espero que com esse ensinamento de hoje tenha ficado claro para vocês que a letra que mata, descrita em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, não se trata de conhecer as Escrituras, mas sim da lei de Moisés que matava quem não as cumprisse.